Como esta exposição foi inicialmente pregada, antes de ser escrita, ela fornece um raro vislumbre do ministério de púlpito do reformador. A exposição revela outra faceta dos eminentes dons pastorais de Knox. Parte do final da exposição, Knox expressou o desejo de concluir o discurso mais tarde, mas esse desejo aparentemente não foi realizado. Então começamos, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A causa que me move a tratar deste lugar da Escritura é que aqueles que, pela inescrutável providência de Deus, caem em diversas tentações, não se julgam por isso menos aceitáveis na presença de Deus, mas ao contrário, tendo o caminho preparado para a vitória por Cristo Jesus, não temerão acima da medida os ataques astutos daquela sutil serpente que é Satanás, mas com alegria e coragem ousada, tendo um guia como aqui apontado, um campeão e armas como aqui ouvimos e podem ser encontradas, podemos nos assegurar do favor presente de Deus e da vitória final, por meio daquele que para nossa vanguarda e libertação, entrou na batalha e triunfou sobre seu adversário. E para que os subsequentes sendo ouvidos e compreendidos, possam ser melhor guardados na memória, pela graça de Deus, propomos observar, ao tratar deste assunto, primeiro, o que significa a palavra tentação e como ela é usada nas Escrituras. Segundo, quem é tentado aqui e em que momento essa tentação aconteceu. Terceiro, como e por quais meios ele foi tentado. E por último, porque ele deveria sofrer essas tentações e que fruto delas advém para nós. Tentação ou tentar nas Escrituras de Deus é chamado para tentar provar ou assaltar o valor, o poder, a vontade e o prazer, a sabedoria, seja de Deus ou de criaturas. Às vezes é tomado em boa parte como quando é dito que Deus tentou Abraão ou Deus tentou o povo de Israel, conforme Gênesis 22:1. Isto é, Deus tentou e examinou eles não para seu próprio conhecimento, a quem nada está oculto, mas para a certificação de outros. Quão obediente Abraão era ao mandamento de Deus e quão fracos e enfermos os israelitas eram em sua jornada em direção à terra prometida. E essa tentação é sempre boa, porque procede imediatamente de Deus para abrir e tornar manifestos os movimentos secretos dos corações dos homens, a força e o poder da palavra de Deus e a grande clemência e gentileza de Deus para com as enfermidades daqueles que ele recebeu em seu regimento e cuidado. Pois quem teria acreditado que a mera palavra de Deus poderia ter movido tanto o coração e as afeições de Abraão, que para obedecer ao mandamento de Deus, ele determinou matar com suas próprias mãos seu filho mais amado Isaque? Quem poderia ter confiado que sobre tantos tormentos como Jó sofreu, ele não poderia e não falaria em todas as suas grandes tentações uma palavra tola contra Deus? Ou quem poderia ter pensado que Deus tão misericordiosamente deveria ter perdoado tantas e tão manifestas transgressões cometidas por seu povo no deserto, e ainda assim sua misericórdia nunca os deixou completamente, mas ainda continuou com eles, até que finalmente ele cumpriu sua promessa feita a Abraão, quem eu digo que poderia ter sido persuadido de que essas coisas, a menos que por provocações e tentações tiradas de suas criaturas por Deus, elas tivessem chegado ao nosso conhecimento por revelação feita em suas sagradas escrituras, e assim esse tipo de tentação é proveitoso, bom e necessário, como algo que procede de Deus, que é a fonte de toda bondade para a manifestação de sua própria glória e para o lucro do sofredor, não importa como a carne julgue ou na casa da tentação. De outra forma, a tentação ou tentar é tomada em parte maligna, isto é, aquele que ataca ou assalta pretende destruição e confusão para aquele que é atacado, como quando Satanás tentou a mulher no jardim. Jó por diversas tribulações e Davi por adultério. Os escribas e fariseus tentaram Cristo por diversos meios, perguntas e sutilezas. Sobre esse assunto diz Tiago: Deus a ninguém tenta. Tiago 1,13. Isto é, pela tentação que procede imediatamente dele no homem. E aqui você notará que, embora Satanás às vezes pareça prevalecer contra os eleitos de Deus, ele é sempre frustrado de seu propósito final. Pela tentação ele levou a mulher Eva e Davi da desobediência de Deus, mas ele não poderia mantê-los para sempre sobre essa escravidão.
O poder foi concedido a ele para despojar Jó de sua substância e filhos, para atingir seu corpo com a praga e doença mais vil e terrível. Mas ele não conseguiu obrigar sua boca a blasfemar a majestade de Deus. E, portanto, embora estejamos expostos às vezes, por assim dizer, até mesmo às bocas de Satanás, não pensemos, portanto, que Deus nos abjetou e que ele não se importa conosco. Não. Ele permite que Satanás se enfureça e, por assim dizer, triunfe por um tempo, para que quando ele tiver derramado o veneno de sua malícia contra os eleitos de Deus, ele possa retornar à sua própria confusão e que a libertação dos filhos de Deus possa ser mais para a sua glória e o conforto dos aflitos, sabendo que sua mão é tão poderosa, sua misericórdia e boa vontade tão rápidas, que ele livra seus pequenos de seus inimigos cruéis, assim como Davi fez com suas ovelhas e cordeiros da boca do leão. Pois um benefício recebido em extremo perigo nos comove mais do que a preservação de 10.000 perigos, para que não caiamos neles, e ainda preservar de perigos para que não caiamos neles, sejam eles de corpo ou espírito, não é menos obras de Deus do que livrar deles, mas a fraqueza de nossa fé não percebe, mas isso eu omito para um momento melhor. Por último, tentar indica simplesmente provar ou tentar, sem qualquer propósito determinado de lucro ou dano a seguir, como quando a mente duvida de algo, e nisso deseja ser satisfeita, sem grande amor ou ódio extremo da coisa que é tentada. Como a rainha de Sabá veio tentar Salomão em perguntas sutis, Davi tentou, isto é, tentou a si mesmo se pudesse ir em arreios. E Gideão diz: não se acenda a tua ira contra mim, se eu te tentar ainda mais uma vez. Juízes 6:39. Esta famosa rainha, não confiando totalmente no rumor ou no relato e na fama que se espalhara de Salomão, por meio de perguntas sutis, desejou provar sua sabedoria no início, nem odiando extremamente, nem amando fervorosamente a pessoa do rei. E Davi, como homem não acostumado a arreios, tentaria como ele era capaz de ir, se comportar e se moldar nisso, antes de arriscar batalhar com Golias. Gideão, não satisfeito em sua consciência pelo primeiro sinal que recebeu, desejou uma segunda vez ser certificado da sua vocação. E neste sentido, o apóstolo deve ser exposto quando ele nos ordena a tentar, isto é, a tentar e examinar a nós mesmos se estamos na fé, e isso é muito para o termo. Agora, para a pessoa tentada e para o tempo e lugar de sua tentação. A pessoa tentada é o único filho bem amado de Deus. O tempo foi imediatamente após seu batismo e o lugar foi o deserto. Mas para que possamos fazer nosso fruto das premissas, devemos considerar o mesmo mais profundamente. Que o Filho de Deus foi assim tentado, nós dá instruções, que as tentações, embora nunca sejam tão dolorosas e assustadoras, não nos separam do favor da misericórdia de Deus, mas antes declaram as grandes graças de Deus para pertencer a nós, o que faz Satanás se enfurecer como um leão rugindo, pois contra ninguém ele luta tão ferozmente como contra aquele de cujos corações Cristo tomou posse. O tempo da tentação de Cristo é aqui mais diligentemente para ser notado. Então, isto é, como Marcos e Lucas também testemunham, imediatamente após a voz de Deus ter recomendado seu Filho ao mundo e o ter visivelmente nomeado pelo sinal do Espírito Santo, ele foi conduzido ou movido pelo Espírito para ir a um deserto, onde 40 dias ele permaneceu em jejum. Este Espírito que conduziu Cristo ao deserto não era o diabo, mas o Espírito Santo de Deus Pai, por quem Cristo, no que diz respeito à sua natureza humana, foi conduzido e guiado. Da mesma forma, pelo mesmo Espírito, ele foi fortalecido e tornado forte, e finalmente ressuscitado. O Espírito de Deus, eu digo, conduziu Cristo ao local de sua batalha, onde por muito tempo ele suportou o combate, por todos os 40 dias e noites. Como diz Lucas, ele foi tentado, mas no final com muita veemência depois de seu jejum contínuo e que começou a ter fome, conforme Lucas capítulo 4, versículo 2. Sobre esses 40 dias e esse jejum de Cristo, nossos papistas fundaram e construíram sua quaresma, pois, dizem eles, todas as ações de Cristo são nossas instruções. O que ele fez devemos seguir. Mas ele jejuou 40 dias, portanto devemos fazer o mesmo. Eu respondo que se devemos seguir todas as ações de Cristo, então não devemos comer nem beber pelo espaço de 40 dias, pois assim jejuou Cristo. Devemos andar sobre as águas com nossos pés, expulsar demônios por nossa palavra, curar todos os tipos de doenças, chamar os mortos de volta à vida, pois assim foi Cristo. Escrevi isso apenas para que os homens vejam a vaidade desses homens, que, gabando-se de sabedoria,
tornaram-se loucos. Cristo jejuou assim 40 dias para nos ensinar o jejum supersticioso? Os papistas podem me assegurar, ou a qualquer outro homem, quais foram os 40 dias que Cristo jejuou. É claro que ele jejuou os 40 dias e noites que imediatamente seguiram o seu batismo. Mas quais foram ou que mês foi o dia de seu batismo, as Escrituras não expressam. E embora os dias tenham sido expressos, eu ou qualquer cristão somos obrigados a falsificar as ações de Cristo, como o macaco falsificou o ato ou a obra do homem. Ele mesmo não requer tal obediência de seus verdadeiros seguidores, mas diz aos apóstolos, e de pregar o evangelho a todas as nações, basando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ordenando-lhes que observem e guardem tudo que eu vos ordenei. Mateus 28:19. Aqui Cristo Jesus requer a observância de seus preceitos e mandamentos, e não de suas ações, exceto na medida em que ele também as ordenou. E assim deve o apóstolo ser compreendido quando diz: Sede imitadores de Cristo, porque Cristo sofreu por nós para que sigamos suas pisadas. 1 Pedro 2:21. O que não pode ser compreendido em relação a todas as ações de Cristo, nem no ministério da nossa redenção, nem em suas ações e obras maravilhosas, mas somente naquelas que ele nos ordenou observar. Mas quando os papistas são tão diligentes em estabelecer seus sonhos e fantasias, eles perdem o lucro que aqui deve ser reunido. Isto é, porque Cristo jejuou aqueles 40 dias, que era uma doutrina mais necessária para os cristãos do que corromper os corações simples com superstição, como se a sabedoria de Deus, de Cristo Jesus, não nos tivesse ensinado nenhum outro mistério por seu jejum, além de abstinência da carne, uma vez por dia comer carne pelo espaço de 40 dias. Deus tomou uma vingança justa sobre o orgulho de tais homens, enquanto ele assim confunde a sabedoria daqueles que mais se gloriam na sabedoria, e atingem com cegueira aqueles que serão guias e lanternas para os pés dos outros, e ainda assim se recusam a ouvir ou seguir a luz da palavra de Deus. Destes livra teu pobre rebanho, ó Senhor. As causas do jejum de Cristo nesses 40 dias, eu acho que são principalmente duas. A primeira, para testemunhar ao mundo a dignidade e excelência de sua vocação, que Cristo, após seu batismo, deveria assumir abertamente. Segundo, para declarar que ele entrou em batalha voluntariamente por nossa causa, e, por assim dizer, provoca seu adversário a atacá-lo. Embora Cristo Jesus, no conselho eterno de seu Pai, tenha sido designado para ser o príncipe da paz, o anjo de seu testamento e ele sozinho que deveria lutar nossas batalhas por nós, ainda assim ele não entrou em execução disso aos olhos dos homens, até que ele foi recomendado à humanidade pela voz de seu Pai Celestial, e como ele foi colocado e ungido pelo Espírito Santo por um sinal visível, dado aos olhos dos homens. Depois do qual tempo ele foi levado ao deserto e jejuou, como antes é dito, e que ele fez isso para nos ensinar com que temor, cuidado e reverência os mensageiros da palavra devem entrar na vocação, que não é apenas a mais excelente, mas também sujeita aos mais extremos problemas. Pois aquele que é nomeado pastor, vigia ou pregador, se não alimenta com todo o seu poder, se não adverte e admoesta quando vê a espada chegar, se na doutrina não divide a palavra corretamente, o sangue e as almas daqueles que perecem por falta de alimento, admoestação e doutrina, serão requeridos de sua mão. Se nossos bispos com chifres ilustrados entendessem e acreditassem firmemente nisso, acho que eles deveriam estar ocupados de outra forma do que têm estado há tanto tempo. Mas, para o nosso propósito, que Cristo não excedeu o espaço de 40 dias em seu jejum, ele o fez à imitação de Moisés e Elias, dos quais um antes do recebimento da lei e o outro antes da comunicação e raciocínio que ele teve com Deus no Monte Horebe, jejuaram o mesmo número de dias. A coisa que se seguiu, o jejum sobrenatural desses dois servos de Deus, Moisés e Elias, prejudicou e diminuiu a tirania do reino de Satanás, pois pela lei veio o conhecimento do pecado, a condenação de tais impiedades, especialmente da idolatria, e tais como o diabo havia inventado. E finalmente pela lei veio tal revelação da vontade de Deus, que nenhum homem poderia justificadamente desculpar seu pecado por ignorância, pela qual o diabo antes havia cegado muitos. De modo que a lei, embora não pudesse renovar e purificar o coração, ainda assim era um freio que deixava e que impedia a fúria da maldade externa em muitos, e também era um mestre-escola que conduzia a Cristo. Pois, quando o homem não consegue encontrar poder em si mesmo para fazer o que é ordenado, e entende e acredita perfeitamente que a maldição de Deus é pronunciada contra todos aqueles que não obedecem a tudo que é ordenado na lei de Deus para fazer,
O homem, eu digo, que entende e conhece sua própria natureza corrupta e o julgamento severo de Deus, receberá com muito prazer a redenção gratuita oferecida por Cristo Jesus, que é a única vitória que derruba Satanás e seu poder. E assim, ao dar a lei, Deus enfraqueceu, prejudicou e tornou débil a tirania e o reino do diabo. Nos dias de Elias, o diabo prevaleceu tanto que reis e governantes fizeram guerra aberta contra Deus, matando seus profetas, destruindo suas ordenanças e erguendo idolatria, o que prevaleceu tanto que o profeta reclamou que de todos os verdadeiros tementes e adoradores a Deus, ele foi deixado sozinho, e a perversa Jezabel também buscou sua vida, conforme em 1 Reis, capítulo 19, versículo 14 ao 17. Depois disso, seu jejum e reclamação, ele foi enviado por Deus para ungir as pessoas acima, que tomaram tal vingança sobre os idólatras perversos e obstinados, que aquele que escapou da espada de Azazel caiu nas mãos de Jeu, e aquele que Jeu deixou não escaparam da vingança de Deus sobre Eliseu. A lembrança disto era assustadora para Satanás, pois na vinda de Jesus Cristo a impiedade estava em grau mais alto entre aqueles que pretendiam ter mais conhecimento da vontade de Deus. E Satanás estava em tal repouso em seu reino que os sacerdotes, escribas e fariseus tinham tirado a chave do conhecimento. Isto é, eles tinham obscurecido e escurecido tanto as escrituras sagradas por falsas glosas e tradições vãs, que nem eles mesmos entrariam no reino de Deus, nem permitiriam que outros entrassem. Mas com violência contida e com tirania repelida do caminho certo, tal que teria entrado em posse da vida eterna por ele. Satanás, eu digo, tendo tal domínio sobre os principais governantes da igreja visível e espiando em Cristo tais graças como antes ele não tinha visto no homem, considerando que ele seguia em jejum os passos de Moisés e Elias, sem dúvida temia muito a quietude e o descanso de seus servos mais obedientes, os sacerdotes e seus adeptos, para serem incomodados por Cristo. E, portanto, por todos os mecanismos e artimanhas ele o ataca para ver que vantagem ele poderia ter dele. E Cristo não repeliu para que ele não tentasse, mas permitiu que ele gostasse todas as suas artilharias e recebeu os golpes e assaltos de Satanás e tentações em seu próprio corpo, para o fim de que ele pudesse tornar fraco e débil a força e o poder tirânico de nosso adversário por longo sofrimento. Pois assim penso eu, nosso mestre e campeão Jesus Cristo, provoca nosso inimigo para a batalha. Satanás, tu me glorias de teu poder e vitória sobre a humanidade, que não há ninguém capaz de resistir a teus ataques, mas em um momento ou outro tu lhe dás uma ferida. Eis que sou um homem como meus irmãos, tenho carne e sangue e todas as propriedades da natureza do homem, exceto o pecado. Tenta e me ataca, eu te ofereço aqui um lugar mais conveniente, o deserto. Não haverá criatura mortal para me confortar com os teus ataques. Traz tempo suficiente, faz o que puderes, não fugirei do local da batalha. Se te tornares vitorioso, continuarás na posse do teu reino neste mundo miserável. Mas se não podes prevalecer contra mim, então tua presa e despojos injustos devem ser tirados de ti. Deves conceder-te vencido e confundido, e deves ser compelido a deixar de lado toda acusação de membros do meu corpo, pois a eles pertence o fruto da minha batalha e a vitória deles, pois fui designado para receber o castigo de seus pecados em meu corpo. Ó, queridos irmãs, que conforto deve ser para os nossos corações e lembranças desses sinais. Cristo Jesus lutou a nossa batalha, Ele mesmo nos tomou sobre seu cuidado e proteção. Por mais que o diabo possa enfurecer-se com tentações, sejam elas espirituais ou corporais, ele não é capaz de nos arrancar das mãos do poderoso Filho de Deus. A ele, Cristo, seja toda glória, pois suas misericórdias abundantemente derramadas sobre nós. Ainda resta falar do tempo em que nossa cabeça foi tentada, que começou imediatamente após seu batismo. Sobre o que temos que notar e marcar que, embora a malícia de Satanás nunca cesse, mas sempre busque os meios para perturbar os piedosos, ainda assim às vezes ele os enfurece mais ferozmente do que outros, e é comumente quando Deus começa a manifestar seu amor e favor a qualquer um de seus filhos, e no final de sua batalha, quando eles estão mais próximos de obter a vitória final. O diabo, sem dúvida, sempre invejou o espírito humilde que estava em Abel, mas não incitou o coração cruel de Caim contra ele até que Deus declarou seu favor para com ele, pela aceitação de seu sacrifício. O mesmo encontramos em Jacó, José, Davi e mais evidentemente em Jesus. Como Satanás se enfureceu com as notícias do nascimento de Cristo, que sangue ele fez derramado de propósito para ter assassinado
Cristo em sua infância. O evangelista Mateus testemunha que em todas as coisas e fronteiras de Belém, as crianças de 2 anos e menores eram assassinadas sem misericórdia, um espetáculo terrível e um exemplo horrível de tirania insolene e desacostumada. E qual é a causa que move Satanás a se enfurecer contra inocentes, considerando que por causa de suas imperfeições ele não poderia ferir seu reino naquele instante? Ó, o olho astuto de Satanás olhou mais longe do que para o tempo presente. Ele ouviu rumores e relatos dos 3 reis magos, que eles tinham aprendido pelo aparecimento de uma estrela, que o rei dos judeus havia nascido, e ele não ignorava que o tempo profetizado da vinda de Cristo era então instantâneo. Pois um estranho estava vestido com a coroa e o cetro no reino de Judá. O anjo havia declarado as boas-vindas aos pastores, que um Salvador, que era Cristo, havia nascido na cidade de Davi. Todas essas notícias inflamaram a ira e a malícia de Satanás, pois ele entendeu perfeitamente que a vinda da semente prometida foi designada para sua confusão e para quebrar de sua cabeça e a sua tirania. E portanto ele se enfureceu mais cruelmente, mesmo na primeira audição do nascimento de Cristo, pensando que, embora não pudesse deixar nem resistir à sua vinda, ainda assim ele deveria encurtar seus dias na terra, para que por uma vida longa e tranquilidade pacífica nela, um número de homens bons pela doutrina de Cristo e vida virtuosa não fosse multiplicado. E então ele fugiu para cortá-lo entre as outras crianças, antes que ele pudesse abrir a boca na mensagem de seu pai. Ó serpente cruel, em vão você gasta seu veneno, pois os dias dos eleitos de Deus você não pode encurtar. E quando os grãos de trigo caem no chão, então ele mais se multiplica. Mas desses precedentes observem, queridos irmãos, qual tem sido a prática do diabo desde o início, mas cruelmente enfurece-se contra os filhos de Deus quando Deus começa a mostrar-lhes sua misericórdia. E, portanto, não se maravilhem, queridos, ainda que algo semelhante venha a vocês. Se Satanás fumega e ruge contra vocês, veja contra seus corpos por perseguição, ou interiormente em sua consciência por uma batalha espiritual. Não desanimem, como se fossem menos aceitáveis na presença de Deus, ou como se Satanás pudesse a qualquer momento prevalecer contra vocês. Não, suas tentações e tempestades que surgem tão repentinamente argumentam e testemunham que a semente que é semeada cai em boa terra, começa a criar raízes e, pela graça de Deus, dará frutos abundantemente na devida estação e no tempo conveniente. E é isso que Satanás teme, e portanto ele se enfurece contra você, pensando que se ele puder respeitá-lo e repeli-lo agora de repente no começo, então você será sempre uma presa fácil, nunca capaz de resistir aos seus ataques. Mas assim como minha esperança é boa, assim será minha oração, para que vocês sejam fortalecidas, para que o mundo e o próprio Satanás entendam e percebam que Deus luta a sua batalha. Pois vocês se lembram, irmãs, que também estamos presentes com vocês e tratando do mesmo lugar. Eu os adverti que Satanás não poderia dormir muito tempo quando o seu reino fosse ameaçado. E, portanto, eu desejei que vocês se estivessem em mente para continuar com Cristo, se preparassem para o dia da tentação. A pessoa do orador é miserável e nada a ser considerado, mas as coisas que foram ditas são a verdade infalível e eterna de Deus, sem a observação da qual a vida nunca pode nem virá para a humanidade. Deus lhe conceda continuamente até o fim. Isto eu falei brevemente da tentação de Cristo Jesus, quem foi tentado, e do tempo e lugar de sua tentação. Agora resta falar como ele foi tentado e por quais meios. A maioria dos expositores pensa que toda essa tentação estava apenas no espírito e na imaginação, os sentidos corpóreos não sendo movidos. Não contenderei com nenhum homem em tais casos, mas pacientemente permitirei que cada homem abunde em seu próprio conhecimento, e sem prejuízo das estimativas de qualquer homem, ofereço o meu julgamento para ser pesado e considerado pela caridade cristã. Parece-me pelo texto claro que Cristo sofreu essa tentação em corpo e espírito, que da mesma forma como a fome que Cristo sofreu e o deserto em que ele permaneceu não eram coisas oferecidas à imaginação, mas que o corpo realmente permaneceu no deserto entre os animais, e depois de 40 dias passou fome e desmaiou por falta de comida. Assim, o ouvido externo ouvirá as palavras tentadoras de Satanás, que entraram no conhecimento da alma e que, repelindo o veneno de tais tentações, fizeram a língua falar e refutar Satanás para nosso conforto e consolação indizíveis.
Parece também que o corpo de Cristo Jesus foi levado por Satanás do deserto para o templo de Jerusalém e que foi colocado no pináculo do mesmo templo, de onde foi levado para uma alta montanha e ali tentado. Se alguém puder mostrar o contrário disto pelas escrituras claras de Deus, preferirei seu julgamento ao meu, com toda submissão e gratidão. Mas se o assunto está apenas na probabilidade e opinião dos homens, então é lícito para mim crer como a escritura que fala, isto é, que Satanás falou e Cristo respondeu, e Satanás o pegou e o carregou de um lugar para o outro. Além da evidência do texto afirmando esses precedentes de que Satanás foi autorizado a carregar o corpo de Cristo de um lugar para o outro, e ainda assim não foi autorizado a executar nenhuma outra tirania contra ele, é o mais singular conforto para aqueles que são afligidos ou perturbados no corpo ou espírito. A consciência fraca e débil do homem sobre tais tentações comumente reúne e coleta uma falsa consequência, pois, assim, o homem raciocina, o corpo ou o espírito é afligido por ataques e tentações de Satanás e ele carrega ou molesta. Portanto, Deus está zangado com ele e não se importa com ele. Eu respondo: tribulações e aborrecimentos graves do corpo ou da mente nunca são sinais do desagrado de Deus contra o sofredor. Nem ainda se segue que Deus tenha rejeitado o cuidado de suas criaturas, porque ele permite que elas sejam molestadas e aborrecidas por um tempo. Pois, se qualquer tipo de tribulação fosse o sinal infalível do desagrado de Deus, então deveríamos condenar os filhos mais amados de Deus. Mas disso talvez possamos falar mais amplamente daqui em diante. Agora para a tentação, versículo 2 e 3, que diz: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então, se aproximando-se dele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Porque Cristo jejuou 40 dias e não excederia o mesmo, é parcialmente abordado antes. Isto é, ele provocaria o diabo para a batalha pelo deserto e longa abstinência. E também, mas ele não usurparia ou arrogaria mais para si mesmo do que para aquele caso do que Deus havia feito com outros seus servos e mensageiros. Não, mas que Cristo Jesus, sem sentimento de fome, poderia ter suportado o ano inteiro, assim como ele suportou o espaço de 40 dias, pois a natureza da humanidade foi sustentada aqueles 40 dias pelo poder invisível de Deus, que é em todos os momentos de igual poder. Mas Cristo, disposto a oferecer mais ocasião a Satanás para prosseguir em tentá-lo, permitiu que a natureza humana ansiasse seriamente por aquilo que lhe faltava, isto é, o refrigério da carne que Satanás aproveita para tentar e atacar. Alguns julgaram que Satanás tentou a Cristo a gula, mas isso parece pouco concordar com o propósito do Espírito Santo, que nos mostra essa história para nos fazer entender que Satanás nunca cessa de opor-se aos filhos de Deus, mas continuamente, por um meio ou outro, os impele e provoca algumas opiniões perversas sobre o seu Deus, e deseja que pedras fossem convertidas em pão, ou desejar que a fome fosse saciada. E, portanto, não duvido que a tentação fosse mais espiritual, mais sutil e mais perigosa. Satanás tem respeito à voz de Deus que pronunciou Cristo como seu Filho bem-amado. Contra essa voz ele luta como sua natureza sempre faz, contra a palavra segura e imutável de Deus. Pois tal é a sua malícia contra Deus e contra seus filhos escolhidos, que onde e a quem Deus pronuncia amor e misericórdia, a estes ele ameaça desagrado e condenação. E onde Deus ameaça a morte, ali ele ousa pronunciar a vida. Por esta causa, Satanás é chamado de mentiroso desde o princípio. É assim o propósito de Satanás é levar Cristo ao desespero, para que ele não acredite na voz anterior de Deus, seu Pai, e então este parece ser o significado desta tentação. Tu ouviste. Diria Satanás uma voz proclamada no ar que tu eras o Filho amado de Deus, em quem sua alma estava bem satisfeita. Mas não pudesse ser julgado mais do que o louco e mais afeiçoado do que o tolo sem cérebro. Se tu acreditas em qualquer promessa desse tipo, não és tu objeto do conforto de todas as criaturas. Tu estás em pior caso do que os animais, que irracionais, pois todos os dias eles caçam suas presas e a terra produz grama e erva para seu sustento, de modo que nenhum deles é definhado e consumido pela fome. Mas tu jejuaste 40 dias e noites, sempre esperando por algum alívio e conforto do alto. Mas tua melhor provisão são pedras duras. Se tu te glorias em teu Deus e verdadeiramente acreditas na promessa que é feita, ordena que estas pedras sejam pão. Mas é evidente assim tu não podes fazer, pois se tu pudestes,
ou se teu Deus tivesse mostrado, você poderia ter eliminado sua fome há muito tempo e não precisaria ter suportado por falta de comida. Mas visto que você está há muito tempo continuando e nenhuma provisão é feita para você, é vaidade continuar acreditando em qualquer promessa desse tipo. Muitas palavras usei aqui, queridos amigos, mas não posso expressar a milésima parte do maldoso, apesar do qual se escondia nesta tentação de Satanás. Era uma zombaria de Cristo e de sua obediência, e também é uma negação clara da promessa de Deus. Foi a voz triunfante dele que parece ter obtido a vitória. Oh, quão amarga é esta tentação! Nenhuma criatura pode entender, mas tal sente a dor de tais dardos que Satanás lança na terna consciência daqueles que alegremente descansariam e repousariam em Deus e nas promessas de sua misericórdia. Mas aqui deve ser notado o fundamento e a base desta tentação. A conclusão de Satanás é: tu não és nenhum dos eleitos de Deus, muito menos seu filho bem-amado. Sua razão é esta: tu estás em apuros e não encontra alívio. Então o fundamento da tentação era a pobreza de Cristo e a falta de comida sem esperança de remédios assim enviados por Deus. E a mesma tentação que o diabo objetou a ele pelos príncipes dos sacerdotes e seus tormentos dolorosos na cruz. Pois assim eles clamaram: se ele é o Filho de Deus, desce da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus que o livre se neles tem prazer. Mateus 27:40. Como se dissessem: Deus é o libertador de seus servos dos problemas. Deus nunca permite que aquele que o temem chegue à confusão. Este homem nós vemos em extremo problema. Se ele é o Filho de Deus ou ainda um verdadeiro adorador de seu nome, ele o livrará desta calamidade. Se ele não livrar, mas permitir que ele pereça nessas angústias, então é um sinal seguro de que Deus o rejeitou como um hipócrita. Assim eu digo, Satanás aproveita a ocasião para tentar e move também os outros a julgar e condenar os eleitos e filhos escolhidos de Deus, pela razão de que os problemas são multiplicados sobre eles. Mas com que armas devemos lutar contra tais inimigos e ataques? Aprenderemos na resposta de Cristo Jesus que se segue. Versículo 4. Mas eles respondendo disse: está escrito, o homem não verá somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esta resposta de Cristo prova que a sentença que trouxemos da tentação suprastada é o próprio significado do Espírito Santo, pois a menos que o propósito de Satanás tivesse sido remover Cristo de toda esperança da misericórdia e providência de Deus para com ele em sua necessidade, Cristo não teria respondido nada diretamente às suas palavras, dizendo: manda que estas pedras se tornem pães. Mas Cristo Jesus, percebendo sua astúcia e sutileza maliciosa, responde diretamente ao seu significado, suas palavras nada consideradas, e cuja resposta Satanás ficou tão confuso que teve vergonha de responder a esse respeito. Mas para que você possa entender melhor o significado da resposta de Cristo, vamos formulá-la e repeti-la com mais palavras. Tu se esforça, Satanás, dirá Cristo, para trazer ao meu coração a dúvida a respeito da promessa do meu Pai, por causa da minha fome, que me falta toda a provisão carnal. Você é ousado em afirmar que Deus não se importa comigo, mas você é um sofista enganoso e falso corrupto. Seu argumento é vão e cheio de blasfêmia, pois você vincula o amor, a misericórdia e a providência de Deus à posse de provisão corpórea, o que nenhuma parte da Escritura de Deus nos ensina, mas sim expressa o contrário. Ou seja, a própria vida e felicidade do homem não consiste na abundância das coisas corpóreas, pois a posse delas não tornam o homem abençoado ou feliz, nem a falta delas será a vida do homem consistente em Deus, em suas promessas pronunciadas por sua própria boca, a qual todo aquele que se apega e se agarra em sem fingimento viverá a vida eterna. E embora todas as criaturas na terra o abandonem, ainda assim sua vida corpórea não perecerá até que o tempo designado por Deus se aproxime, pois Deus tem meios para alimentar, preservar e manter, desconhecidos à razão do homem e contrários ao curso comum da natureza. Ele alimentou seu povo de Israel no deserto por 40 anos sem a provisão do homem. Ele preservou Jonas na barriga da baleia e guardou os corpos das 3 crianças na fornalha de fogo. A razão e o homem natural não poderiam ter visto em nada nesses casos além de destruição e morte, e não poderiam ter julgado nada além de que Deus havia rejeitado o cuidado dessas suas criaturas, e ainda assim sua providência foi vacilante em relação a eles na extremidade de seus perigos, dos quais livrou. Só que a sua misericórdia e bondade apareceu e brilhou mais depois de seus problemas do que poderia ter feito se eles tivessem caído nele. E, portanto, não meço a verdade e o favor de Deus por ter ou não necessidade corporal,
mas pela promessa que ele me fez. Assim como ele mesmo é imutável, assim são constantes sua palavra e promessa, nas quais creio e às quais me apego, seja o que for que possa vir externamente ao corpo. Nesta resposta de Cristo, podemos espiar quais armas devem ser usadas contra nosso adversário, que é o diabo, e como podemos refutar seus argumentos, que astutamente e por malícia ele faz contra os eleitos de Deus. Cristo poderia ter repetido a Satanás com uma palavra ou pensamento, ordenando que se calasse, como aquele a quem todo o poder foi dado no céu e na terra, mas agradou-lhe a misericórdia de nos ensinar como usar a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, na batalha contra nosso inimigo espiritual. A escritura que Cristo traz, esta escritura, no 8º capítulo de Deuteronômio, foi falada por Moisés um pouco antes de sua morte para estabelecer o povo na misericórdia, providência de Deus. Pois no mesmo capítulo e em certos outros que o precedem, ele calcula o grande trabalho e os diversos perigos, com as necessidades extremas que eles haviam sustentado no deserto, o espaço de 40 anos, e no entanto, não obstante com constantes, Deus havia sido em manter e executar sua promessa, pois então, através de outros e de todos os perigos, ele os havia conduzido até a vista e as fronteiras da terra prometida. E assim, esta escritura responde mais diretamente à tentação de Satanás, pois assim Satanás raciocina. Tu estás na pobreza e não tens provisão para sustentar a tua vida. Portanto, Deus não tem consideração nem cuidado por ti, como ele faz por seus filhos escolhidos. Cristo responde: seu argumento é falso e vão, pois a pobreza ou necessidade não exclui a providência e o cuidado de Deus, o que é fácil de ser provado pelo povo de Deus, que é Israel, que no deserto muitas vezes carecia de coisas necessárias para o sustento da vida, e por falta das mesmas, eles resmungavam e murmuravam. No entanto, o Senhor nunca rejeitou a providência e o cuidado deles, mas de acordo com a voz que ele havia pronunciado uma vez e de acordo com a sua promessa feita a Abraão e a ele, antes mesmo de partida do Egito, ele ainda permaneceu seu condutor e guia, até que ele os colocou em posse pacífica da terra de Canaã, apesar de suas grandes enfermidades e múltiplas transgressões. Assim somos ensinados, eu digo por Cristo Jesus, a repelir Satanás e seus ataques pela palavra de Deus e aplicar os exemplos de sua misericórdia que ele mostrou a outros antes de nós, as nossas próprias almas na hora da tentação e no tempo de nosso problema. Pois o que Deus faz a um em qualquer momento, o mesmo se aplica a todos os que pendem e dependem de Deus e de suas promessas. Portanto, por mais que sejamos atacados por Satanás, nosso adversário, dentro da palavra de Deus, a armadura e arma suficiente. A principal arte de Satanás é perturbar aqueles que começam a declinar de sua obediência e declaram-se inimigos da iniquidade, com diversos ataques cujo fim é sempre o mesmo, isto é, colocar a variação entre eles e Deus em sua consciência, para que não repousem e descansem em suas promessas garantidas. E para persuadir isso, ele usa e inventa diversos argumentos. Às vezes, ele chama os pecados de sua juventude que cometeram no tempo da cegueira a sua lembrança. Muitas vezes ele objeta a ingratidão deles para com Deus e as imperfeições presentes, por doença, pobreza, tribulação em sua cama, ou por perseguição. Ele pode alegar que Deus está irado e não os considera, ou pela cruz espiritual, que poucos sentem e menos ainda entendem a utilidade e o lucro, ele levaria os filhos de Deus ao desespero, e por meios infinitos mais, ele anda por aí buscando como um leão rugindo, e a destruir a nossa fé. Mas é impossível que ele prevaleça contra nós, a menos que obstinadamente nos recusemos a usar a defesa e arma que Deus ofereceu. Sim, eu digo que os eleitos de Deus não podem recusá-la, mas buscam seu defensor quando a batalha é mais forte, pois os soluços, gemidos e lamentações daqueles que lutam, sim, o medo que eles têm de serem vencidos, o chamado e a oração que eles fazem para a continuidade, são a busca indubitável e correta de Cristo, nosso campeão. Não recusamos a arma, embora às vezes por enfermidade não possamos usá-la como gostaríamos. Basta que seus corações sinceramente solucem por mais força, por continuidade e por libertação final por Cristo Jesus. Aquilo que falta em nós, suas suficiências sempre, pois Ele é quem luta e vence por nós. Mas para trazer os exemplos das Escrituras, se Deus permitir,
No final falaremos mais amplamente quando for tratado, porque Cristo permitiu que assim fosse tentado. Vários impedimentos agora me impedem de escrever sobre este assunto, mas pela graça de Deus, em lazer conveniente, pretendo terminar e enviá-lo a você. Admito que o assunto que procede de mim não é digno de seus trabalhos e dores paralelo. No entanto, vendo que é um testemunho de minha boa mente para com você, não duvido que você o aceitará em boa parte. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conceda a você encontrar favor e misericórdia daquele juiz, cujos olhos e conhecimento penetram as cogitações secretas de todos os corações, no dia da tentação que aprenderá toda a carne, de acordo com aquela misericórdia que você mostrou aos aflitos. O Deus de todo conforto e consolação confirme e fortaleça você em suas virtudes até o fim. Amém.